Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje vamos estudar a evolução histórica do constitucionalismo, ou seja, como a ideia de Constituição surgiu e se transformou ao longo do tempo até chegar ao modelo atual, no qual a Constituição é a norma suprema, garante direitos fundamentais e limita o poder político. Constitucionalismo não é apenas ter uma Constituição escrita. Constitucionalismo é um movimento histórico e jurídico que busca submeter o poder a regras, organizar o Estado e proteger liberdades. Em termos simples, é a passagem do poder arbitrário para o poder juridicamente limitado. Por isso, a história do constitucionalismo é a história de como as sociedades tentaram controlar o poder e garantir direitos. É possível identificar antecedentes antigos, como certas experiências na antiguidade clássica, em que existiam leis fundamentais e formas de organização política, mas ainda não havia o conceito moderno de Constituição como norma superior com força vinculante sobre governantes. Na Idade Média, surgem marcos relevantes de limitação do poder, especialmente pela ideia de que o rei não está acima de tudo e de que há costumes e pactos que o vinculam. O exemplo mais simbólico é a Magna Carta de 1215, na Inglaterra, que impôs limites ao monarca, protegeu privilégios e estabeleceu garantias contra abusos, abrindo caminho para a noção de legalidade e para o controle do poder pela lei. O constitucionalismo moderno se consolida a partir das revoluções liberais, especialmente entre os séculos XVII e XVIII. Na Inglaterra, o processo foi gradual e institucional, com documentos e práticas que fortaleceram o parlamento e limitaram o rei, como o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1689. O resultado foi a afirmação de que o governo deve obedecer à lei e respeitar liberdades, ainda que o modelo inglês não tenha uma constituição codificada única, mas sim um conjunto de textos, precedentes e costumes. Nos Estados Unidos, o constitucionalismo assume um formato decisivo, uma constituição escrita, rígida e suprema. A Constituição norte-americana de 1787 organiza o Estado Federativo, separa poderes e cria um sistema de freios e contrapesos. Pouco depois, a Bill of Rights, com as primeiras emendas, afirma direitos individuais. Aqui nasce com força a ideia de supremacia constitucional. Posteriormente, a prática do controle de constitucionalidade, que se torna um instrumento central para fazer valer a Constituição contra leis e atos do poder. Na França, a Revolução de 1789 dá ao constitucionalismo um conteúdo político e universalista. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma liberdade, igualdade e propriedade, e a Constituição passa a ser vista como pacto fundamental do povo, ligado à soberania popular. O constitucionalismo liberal clássico, então, se caracteriza por limitar o Estado, proteger liberdades individuais e organizar o poder por separação de funções e legalidade. É o Estado de Direito em sentido liberal, a lei como instrumento central e a Constituição como base do arranjo político. Com o tempo, esse modelo liberal revela limites. A liberdade formal não resolve desigualdades materiais, e o Estado mínimo nem sempre responde a demandas sociais por trabalho digno, educação, saúde e proteção contra crises econômicas. Surge, no início do século XX, o constitucionalismo social, que incorpora direitos sociais e amplia o papel do Estado na promoção de bem-estar. Dois textos são marcos: a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, na Alemanha, que incluem direitos trabalhistas, previdenciários e deveres do Estado. A Constituição deixa de ser apenas escudo contra o Estado e passa também a ser projeto de transformação social. Após as tragédias dos regimes totalitários e da Segunda Guerra Mundial, o constitucionalismo entra numa fase decisiva. O constitucionalismo do pós-guerra, centrado na dignidade da pessoa humana e na força normativa da Constituição. A experiência do nazismo mostrou que legalidade, sem limites materiais, pode legitimar barbaridades. A resposta foi fortalecer direitos fundamentais, criar tribunais constitucionais e afirmar que certos valores e direitos não podem ser destruídos pela maioria circunstancial.
Constituições como a alemã de 1949 colocam a dignidade humana como fundamento e estruturam mecanismos robustos de controle do poder. Nesse contexto, também cresce o constitucionalismo internacional e a proteção multinível de direitos humanos, com a Declaração Universal de 1948 e tratados que passam a influenciar diretamente o direito interno. A Constituição começa a dialogar com o direito internacional, especialmente em matéria de direitos fundamentais. Na segunda metade do século XX e no início do XXI, fala-se em constitucionalismo democrático, em muitos países, em neoconstitucionalismo, para destacar alguns fenômenos: centralidade dos direitos fundamentais, ampliação do controle de constitucionalidade, uso de princípios constitucionais como normas aplicáveis diretamente e a exigência de interpretação de todo o direito conforme a Constituição. A Constituição passa a irradiar efeitos sobre todo o ordenamento, inclusive relações privadas, reforçando a ideia de que direitos fundamentais não são apenas limites ao Estado, mas parâmetro de proteção da pessoa em vários ambientes sociais. No Brasil, a trajetória acompanha essas fases com peculiaridades. Tivemos a Constituição de 1824 no Império, a Constituição Republicana de 1891 com federalismo e separação formal de poderes, a Constituição de 1934 com forte conteúdo social, a de 1937 em contexto autoritário, a de 1946 com redemocratização, e a de 1967 com a ordem do regime militar, agravada por atos institucionais. O grande marco contemporâneo é a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que consolida a democracia, amplia direitos fundamentais, fortalece controle de constitucionalidade e estabelece objetivos sociais, reconhecendo que a Constituição deve limitar o poder e também orientar políticas públicas para reduzir desigualdades. Em resumo, a evolução histórica do constitucionalismo é a passagem de limites pontuais ao poder para um sistema completo de supremacia constitucional, direitos fundamentais e controle institucional. Saímos do poder pessoal para o poder regulado, do Estado liberal para o Estado social, e do constitucionalismo formal para um constitucionalismo substancial, no qual a Constituição não é apenas texto político, mas norma jurídica efetiva que organiza o Estado e protege a dignidade humana.